Oi pessoal, eu tô aqui continuando com a gravação da minha gameplay do Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Esse é um título pro Playstation 3, Playstation Vita, que foi lançado no final de 2015. Ele não é um jogo tão antigo pra nós, né? Mas no Japão acho que ele foi lançado em 2014. As primeiras partes tinham bastante história, aí eu preferi não falar nada. Depois, né, do que aconteceu lá, que vocês puderam ter visto nos primeiros vídeos, né, agora a gente chegou na Schoolhouse, onde o jogo vai começar de verdade. Eu só queria dar uma dica. Se você gosta de RPG com história, detalhes, muitas sidequests, com um texto extenso, se aprofundando nos personagens, assim, esse jogo é pra você. Agora, se você gosta de jogar, eu não tenho paciência pra ler, eu não quero perder muito tempo, então esse jogo não é pra você. Nessa parte aqui, acabei de chegar, né, depois da apresentação da turma, a gente acabou de chegar na Old Schoolhouse, né, e agora vai pegar o primeiro ambiente. Esse é meu minigame mais, então eu vou ter alguns itens já, porque eu tô jogando na dificuldade Nightmare. Porque também, né, eu tô tentando conseguir a platina dele. A princípio, você não vai gostar de muitos personagens aqui. Principalmente esse carinha aqui, que eu tô falando agora, o Maquias. A Alissa também vai ser bem chatinha, que ela é a heroína que o jogo tenta empurrar pra você, só que, minha opinião, né, pelo menos de todas as meninas ali, ela não é uma personagem ruim, mas ela que foi a menos, vamos dizer assim, a menos cativante delas, mas ela tem os pontos fortes, os pontos fracos dela, como todas as outras, né, mas eu achei ela mais chatinha delas, assim. E você vai poder escolher uma menina no final, mais ou menos escolher, assim, porque não vai ter um romance em si. O romance vai acontecer no Trails of Cold Steel 2, né? Que ele vai carregar, inclusive, a escolha que você fez nesse pro Cold Steel 2. Pra quem quiser, né, continuar. Deixa eu pegar aqui no Orbmente. São Master Quartz Force, que é o primeiro que eu ganho, e os meus itens que não ganho mais. What's this? That's called a Master Quartz. If you set that into the large slot in the center of your Arcus, you'll be able to use arts. Go on, give it a try. Como eu ia falando, né, muitos personagens você vai detestar no início, mas depois você vai conhecer melhor eles. E eles vão te conquistar, assim, sabe? Vão ser chatos, mas depois você vai entender por que eles são chatos. Eles vão começar... Eles, como que fala? Eles lutam com os defeitos deles. E depois eles conseguem... superar muito vamos dizer assim, das falhas deles e conseguir melhorar como pessoa. Acho isso muito legal no desenvolvimento dos personagens desse jogo. Deixa eu pôr aqui o meu Orbmente. Então, deixa eu explicar isso aqui. Master Quartz é o quartz que vai ali no meio. Vocês podem ver que eu troquei aqui e ele trocou aquele conezinho do meio ali, né? Ele normalmente serve para dar status base, né? Que nem esse Megalith que tá me dando 1200 de HP, tá dando 20 de força, 50 de defesa, 20 de ATS, 50 de ADF. Eles dão status, eles dão algumas habilidades, né? Você pode ver umas artes ali de terra nesse Megalith que eu peguei.
E outros efeitos, né? Esses são os Master Quartz, né? Que nem esse aqui da minoridade, tudo. À medida que você vai subindo ali de nível, você vai ganhando mais efeitos deles. Esse aqui eu acho que, como esse aqui é especializado em XP, eu acho que a XP dele vai aumentar no level 5, né? Que ele já tá no level 4. E tem os quartz. Os quartz são, vamos dizer assim, habilidades cristalizadas que você vai colocando no teu Arcus Unit, né? Que aqui é o Arcus Unit, lá nos outros três é o Orbiment. Que nem esse aqui dá habilidade Needle Shot, esse aqui dá Art Lance, Grand Press, aí dá Zeal. Aí tem outros que dá status, que nem esse que dá mais 40 de defesa. Esse adiciona a chance de dar Poison, chance de dar Petrify. Esse aqui é um Grand Press, que ele tem status também, que ele dá mais de 7 de defesa, mais 5 de força. O que eu vou pôr agora, ele aumenta o Cefit dropado pelos monstros, né? Como eu vou precisar abrir todos os slots de novo, isso aqui é meio importante de ter agora. Vou continuar com a história, que eu vou falar um pouquinho mais do jogo depois. What in the world? That light means that you've successfully synchronized with your Arcus. Congratulations! Now you can use arts as much as you want. These Arcus units have plenty more nifty features. But I wouldn't want to bombard you with too much info all at once, so we'll cover those another time. Anyway, since you've got your Arcus all set up and ready to go, here's what I want you to do. When you step through that door, you'll be in an underground testing area. Basically, it's a dungeon. It's pretty large and full of twists and turns. I'd almost guarantee you'll get lost at least once. But when you find the exit, you'll be able to return to the first floor of this old schoolhouse. There are monsters wandering around though, so don't let your guard down even for a moment. With all that said, let's commence our special orienteering exercise. Your objective is to make your way through this area and back to the surface. Make it back in one piece, and I'll be happy to field any complaints you might have. If you make it back safely, I might even give you a kiss. Free of charge. On the cheek, of course. I don't think she's joking. And just where do you think you're going? Were you planning to wander off on your own without saying anything? I have no interest in becoming friends with anyone here, and I'm surprised that you, of all people, give a damn what I do. Unless you've suddenly decided you do want to keep company with one of those stuck-up hedonists after all. Still, if you're afraid of the monsters, I suppose I could accompany you. After all, what kind of Erebonian noble would I be if I didn't have at least some degree of prowess with a sword? And noblesse oblige dictates that it's my sacred duty to protect powerless commoners such as yourself. What the hell? Nobody's asking your high excellency to deign to help us! But if that's how you're gonna be, I'll just find my way out of here before you! I'm perfectly capable of taking care of myself without some relic of an outdated class system dragging me down! What should we do? The only thing we can do.
we should begin exploring these ruins ourselves. I believe it would be prudent to remain in small groups, however. Would the two of you have any objections to accompanying me? Oh, no, that's fine. It would be a huge help, actually. And you're welcome to join us as... well, I suppose that's a no. Perhaps we'll run into her along the way, and she can join us then. So, shall we be off? I'm certain you gentlemen will be fine, but do take care. Okay. If you'll excuse us, please. Not such a hot first impression there, huh? You can say that again. I'll have to clear things up with her later. Anyway, how do you guys want to do this? Should the three of us stick together too? Sounds good to me. I'd get pretty anxious wandering around a place like this alone. No objections here. I'd be happy to accompany you. I don't believe I've introduced myself yet. My name is Gaius Warzel. I just arrived in the Empire, so any help you can offer would be much appreciated. Oh, so you're from abroad. I'd been wondering. My name's Rean Schwarzer. It's nice to meet you. I'm Elliot Craig. So, you fight with that? Of course. Why else would I be carrying it? It's a spear, but it has that odd cross-shaped head. It looks kind of awesome. Think of it as combining the best parts of a spear and a poleaxe. I was pretty handy with it back home. But speaking of weapons, I have to say, yours looks pretty unique. Oh, this thing. Is it a staff? Wait, no. It's an ornament, isn't it? Both, actually. It's an orbal staff. The tech is pretty recent. This one's still a prototype, more or less. Back during enrollment, they told me I had some aptitude for it, so when it came time to choose, I just sort of ran with it. Interesting. I've never seen anything like it before. Can't say I have either. They're still in development, apparently, so there aren't too many around just yet. But that said, I'm curious about what you've got there, Rean. Oh, my sword? Yeah, but what kind of sword is it? It's different from the kinds of swords I thought the people in the Empire used, though. It's an Eastern style of saber called a tachi. Any way you slice it, though, it's basically a longsword. Wow, that's one beautiful blade. The craftsmanship looks exceptional. They're renowned for the layering of their steel and the sharpness of their edge. Truth be told, though, I'm still a little hesitant to be swinging around something this dangerous. Seriously? If that's what hesitant looks like, I'll bet confidence will make you unstoppable. Well, you sound like a good guy to have around when the going gets tough. Speaking of which, I think we've been standing around long enough. We should really be getting ourselves into trouble. I think I can manage that. You saw it yourselves. Trouble has a way of dropping in on me. Let's take it slow and steady, though. We need to adapt to each other's fighting styles to really gel as a team. Got it. Bom, agora deixa eu colocar os equipamentos, né? Que eu dei da minha gameplay passada. Aqui. Tem um que
que é de CP. Esse aqui. Aí tem umas roupinhas que eu não vou usar, né? Está 35 de APS. Bom. Esse aqui também não. Vamos ver, esses acessórios aqui vão ficar por um bom tempo. Esse aqui, simute. Evergreen. Aqui tá melhorzinho, eu acho. Vou deixar isso. Esse aqui, como ele é melee, eu vou botar depois um blind 2, né? It's my turn. There! I've got this! My turn! All right. Here we go! Agora falar sobre um pouquinho da história desse jogo. Vou parar quando tiver as cutscenes, né? Yikes! A monster! Huh. Never seen this kind before. Looks like a flying feline. Careful, everyone. A história desse jogo, né? Ela tem 2 títulos que não foram localizados pro The wind's behind us. Ocidente, Let's né? go! É o My turn! Zero no Kiseki e o Ao no Kiseki. There! A história desse jogo, My turn. ela se passa um mês depois do início da história do Zero no Kiseki. É o 3 of Zero, né? Eu não sei se ele vai ser localizado, não. Leave it to me. Vamos ter esperança que ele vá, né? Together, we're unbeatable. E o Zero no Kiseki, ele se passa no estado de Crossbell. O estado de Crossbell, Please tell me there aren't more of those things lurking around here. I hate to tell you, but I can sense more further in. Anyway, let's just stay alert. o Zero, que nem eu ia falando, o Zero no Kiseki e o Ao no Kiseki, eles se passam no estado de Crossbell, né? Que, até, se eu não me falha a memória, miseravelmente, ele é um estado vassalo do Império de Erebônia. Ai, tem que pôr o argumento deles também. Aqui eu vou pôr... Por esse aqui, vou pôr Detection. Ele é um estado vassalo de Crossbell, só que ele é muito... Ele é um estado pequeno, ele não é um estado muito grande. Só que é um estado muito próspero, porque ele faz divisa entre o Império de Erebônia, onde passa a história desse Codesteel, e a República de Calvarde, né? E por causa dele fazer fronteira, ele teve uma disputa por esse estado anteriormente, né? Ele foi palco da Guerra dos 100 Anos, né? Que é um evento que é citado bastante no Tales of the Sky.
Guerra dos 100 anos não, Guerra dos 100 dias. E é um estado muito próspero, e porque ele é próspero assim, tanto o Calvarde como a Erebônia querem ter domínio sobre ele completamente. E no decorrer dessa história você vai ver como vai envolver o Crossbell na história do Cold Steel. Por isso que é uma pena não ter a gente não ter a localização do... Tá bom. A gente não tem a localização do Anuxiki, Anuxiki, né? O Trails of Zero e Trails of Azure, porque por mais que a gente possa jogar esses sem saber a história desses dois numa boa, envolve diretamente, então aí tem várias referências de personagens deles e também de personagem do Trails of the Sky. E é sempre bom saber pra você conhecer, né? Ah, então tá falando daquele personagem. Ah, então tá falando daquele sujeito. Não, isso aqui vai custar muito. Deixa eu ver, eu acho que eu vou pôr... esse aqui. Por causa dos nomes mais pra frente. É bom sempre conhecer, sabe? Mas a história dos jogos se intercalam. A história desses jogos se passa no mesmo continente, com uma pequena diferença de tempo. Esse aqui se passa 2 anos depois do Trails in the Sky, né? 2 anos depois que a Estelle e o Joshua começaram a virar Bracers, né? Oh, a treasure chest! E aqui, como é o Império, ele fala muito da diferença entre os nobres e os plebeus, né? E não é assim uma diferença simples entre o nobre rico e o plebeu pobre. É mais uma diferença, como é que eu posso dizer? Não é moral, mas uma diferença de status, assim. Porque por mais que um plebeu consiga, vamos dizer assim, ter muito sucesso, ter muito dinheiro, ser influente, ser útil para a sociedade de verdade, ele sempre vai ser olhado com desdém pelos nobres. Porque os nobres, eles acham que eles, vamos dizer assim, que eles são a última farinha do pacote, mesmo se eles não cooperarem tanto para a sociedade quanto um plebeu. Assim, sabe? E muitos dos conflitos que vai ter, tanto entre os membros da classe, porque essa classe é formada de plebeus e nobres, como no campus e como no jogo, entre os plebeus e os nobres, porque tem um movimento que quer trazer igualdade entre os dois, né, que é abolir esse sistema de classe, né? E os nobres, lógico, querem continuar com as vantagens que eles têm. Até nessa academia mesmo eles têm vantagens, né? Por exemplo, quando tem férias, os plebeus não podem voltar para casa. Os nobres podem, por causa das obrigações dele como nobre e tudo, mas é um privilégio também. Tem outros privilégios também, assim, então só para ilustrar um pouquinho de como que é a diferença de status no jogo e como que é essa diferença, né, esse vácuo entre os nobres e os plebeus. Now's our chance. We can do this. Na batalha eu consegui essa triple advantage aí, porque eu My turn. porque eu
esperei, né, o bicho virar. Deixa eu usar Battlefield aqui. Porque tem troféu pra fazer isso. Essa área aqui é uma área que você não vai poder acessá-la depois. Oh, legal, deu 0 arte. That's that. Let's keep moving. Então, todo inimigo aqui você tem que... Se você quer o troféu de pegar os baús, você vai ter que pegar todos os baús que tem aqui. E os inimigos também, porque é uma parte que você não vai poder... I'm starting to lose my sense of direction down here. Yeah, gotta make sure we're not going in circles. Uma parte que você não vai poder voltar mais tarde. Essa parte aqui, depois que for terminada, ela não vai mais existir. Porque essa old Schoolhouse, ela fica se transformando à medida do tempo. Ó, eu vou atrair ele. Oi, bichinho. Oi, bichinho. Venha. Espera ele virar as costas. Now's our chance. We can do this. Vantagem. My turn. Alguns dão triple, outros dão... Deixa eu ver se aqui... Se eles não se mexerem... Arcus, não vai dar pra se activate. mexer. My turn. Deixa eu já dar aqui o... Se eu não tivesse... se você estiver começando o jogo, provavelmente você vai ter que ficar matando os bichos várias vezes pra encher o registro deles no registro de moço. Tem que estar com o nome dele, os drops, a eficiência de um balance, todos esses dados aqui. It's my turn. Pra ele contar. Ó, se eu estivesse jogando Nightmare, num jogo novo Nightmare, esse ataque físico estaria dando, vamos dizer assim, 40 de dano ou menos nesse bicho aqui. Is everybody okay? I did it! Elliot, are you okay? I don't see any obvious injuries. I'm okay. I was just so relieved the fight was over, the strength kinda just left my legs. I'm amazed how calm you two are. You don't seem tired or worried or anything. I guess I'm just used to fighting monsters like these. You need a hand? No, I'll be fine. It was just a momentary lapse on my part. I can get up. And there we go. Look out! Elliot! Huh? No! What? Ha! Looks like I made it just in time. Thank Adios for that. Oh, it's you! You said your name was Machias, right? That's right. I came to realize that I shouldn't have just stormed off like I did.
I let that arrogant noble goad me into losing my composure and acting on impulse. So I just wanted to say, I'm sorry. I acted foolishly, and I hope you can forgive me for it. No sweat. Water under the bridge. Yeah, we all have moments when we say or do things we regret. That's human nature for you. Oh, and thanks for saving me, by the way. I'm just glad I happened to be passing by. After I'd cooled my head, I decided to retrace my steps, and there you were. Is it just the three of you here? Yeah, we stood around talking for a while, so the others are probably ahead of us at this point. I don't think there's any reason to go back any farther. I can't imagine you'll find anyone there. I see. I don't suppose you'd mind if I came with you, would you? I'm reasonably skilled with the gun, so you might find it useful having me along. Sure thing. Welcome aboard. The name's Rean Schwarzer. I'm Elliot Craig. It's nice to meet you. My name is Gaius Warzel. It's a pleasure. The pleasure's mine, I assure you. My name is Machius Regnitz. Could I ask you what social class you each belong to? I realize how that must sound, considering my recent outburst. But please, don't take it personally. I'm simply curious to know who I'm associating with. Well, both my parents are commoners. Likewise, though my homeland has no class system to begin with. Ah, so you're from abroad then? What about you, Rean? Well... let's just say I haven't got a drop of noble blood in my veins. So I guess we're all in equal standing here. Well, now that's a relief. We should probably get moving then. I'm somewhat concerned about the girls, as you might imagine. I'd feel much better if we were around to help if they wound up in danger. Yeah, I suppose there's strength in numbers. All right, let's go.